Vem aí! Congresso Irracional. Virando Ipiranga, as margens plácidas, as belas, fortes, risonho e límpido. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olá para você, nosso assíduo ouvinte do Congresso Irracional. Está no ar a 6ª edição deste parlamento maravilhoso, meus caros. Estamos desfalcados mais uma vez, mas infelizmente vamos explicando aí ao longo do programa. Não é a greve, né, Vidal? Não é a greve. O Congresso Irracional não faz greve, Gabriel. Não faz. A esquerda moderada desse programa entrou em greve. Deixa eu cumprimentá-los, por favor. Vamos começar. Gabriel Weiner, muito boa noite para Muito você. boa noite, Thiago Vidal. Um prazer estar aqui nesse programa presidido mais uma vez pelo melhor espectro político presente aqui. Perfeitamente. A entre direita nós. continua no poder. A direita permanece. Yuri Bonetti, esse é o 6º episódio, ainda estamos no ar, hein? Ainda estamos no ar e acho que dá pra gente galgar mais alguns episódiozinhos aí, Dá pra né? ir longe, antes da censura. Até o eu 10 acho. acho que chega, Antes né, da Yuri? censura. Olha, se Não, Deus quiser, a gente chega no 10 aí. Um abraço a todos aí. Bem-vindo de novo à presidência, senhor presidente. Muito obrigado. E antes de cumprimentar Murilo Parolino, eu queria agradecê-lo em público, ele que não veio no último programa, mas eu queria agradecê-lo por Agradecer quê? porque ele não veio? Não. Vou explicar. Também, né? Tivemos 5 programas até então vamos começar a repetir os presidentes. Você se lembra que o primeiro de todos foi o Murilo Parolini. Isso. Porém, na próxima semana, que seria o meu programa, eu não estarei presente. Então houve o quê? Uma Um negociação. acordo aí por... Articulação Um acordo política. debaixo dos panos. Exato. Entre direita e esquerda. Então, boa noite e muito obrigado, meu caro Murilo Parolini, e bem-vindo de volta. Boa noite, senti saudades dos senhores, né? Os senhores me boicotaram, fizeram um programa aqui na quarta-feira, dia de jogo do Corinthians, né? É aí que a gente vê a prioridade de cada um, né? Exatamente. Não, como eu falei, o Brasil pode estar um caos, mas se a seleção não for pra Copa, aí sim Piora, o presidente vai aí cair. piora, exatamente. Pode ver. Há quem diga que se não tivesse havido 7-1, Dilma ainda seria nossa presidenta. Com certeza. Ah, muito Se o provável. Brasil tivesse ganho a Copa, a Dilma seria reeleita, sendo que ela nem poderia. Terceiro Pra mandato. você seria a maior alegria do mundo, né? Porque não. o Brasil ia ser hepta. Ah, é que você não gosta da nossa seleção, né? Mas enfim. Exato. Murilo Continuamos torce pra aqui. seleção da Argentina. Ele é Que rival, vergonha. ele é rival. Só pra Kirchnerista. lembrar vocês que agora, depois dessas loucuras de feriados, nossa programação tá quase voltando ao normal. Hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, ao vivo na Rádio SPM. E a partir de amanhã, sábado, hoje é dia 28 de abril, né? Amanhã é dia 29, 10 da manhã, no SoundCloud, nossa página no Facebook, em todos os agregadores de podcast. Tem o áudio aí pra você escutar. O vídeo que sai de terças-feiras às 9 da noite, semana que vem vai passar para quarta-feira às 9 da noite, porque é feriado de segunda, vai impedir que o vídeo seja convertido, aquela coisa Ninguém toda. quer trabalhar no dia do trabalho, né? Exatamente, quarta-feira, Essa é a ideia, né? dia Isso. 3, Comemorar de alguma dia forma. 3 de abril, de maio, teremos aí o vídeo no YouTube às 9 da noite. Então vamos falar... Só deixa eu me defender de possíveis ataques. Antes que fala, o esquerdinha, dia de greve tá aí, né? Não tá compactando. Eu sou muito mais valioso aqui como comunicador do que mais um lá protestando. Mais um não, né? Porque, ô, Essa Weiner, conversa... Mais um não, porque pelo que teve de greve, se ele fosse aumentar em 40% a adesão da greve... Um fracasso retumbante. Mas ó, esse será um dos assuntos do dia, Tinha mas 2,5 pessoas lá. não vamos Isso, deixar segundo as passar, contas do Vidal. meus caros, eu queria não deixar passar que durante essa semana eu fui alvo de ataques via nossa página do Justos, YouTube. né? Por em que Yuri será? Bonetti. Pessoa educada. Alguma pessoa ouvindo nosso programa 4, né, que não foi o último, foi o penúltimo, resolveu me atacar gratuitamente, Yuri Bonetti. O que essa pessoa quer comigo? Você sabe me dizer? Realmente ela te atacou. Se foi gratuitamente, aí não cabe a minha pessoa julgar. Como Mas, bom, bom centrista, né? Exato. Não Muito vai bem nem julgar lembrado. isso, ele vai julgar.
O que eu tô gostando é porque não vai ter ninguém me atacando, né? Elogiando também não, mas não vai ter ninguém me atacando. Isso que importa. Exatamente. Enfim, nosso ouvinte, ou ex-ouvinte, Thiago Língua Furada. Adorei Eu esse gosto que a pessoa não põe o nome de verdade. Né? Põe. Ah, mas Thiago Thiago. deve ser, né? Mas em língua furada eu não tenho como procurar no Facebook pra saber se... Exato. E então, ele fez um comentário meio grande, mas eu vou tentar resumir aqui. Por favor. A primeira frase eu acho que eu gostaria de repetir, se os senhores Por permitirem. Na favor. integralidade? Ah, Ah, na e entrevista, por só favor. lembrando, a gente vai jogo a jogo, né? Não tá pensando no 10º programa aí. Tá pensando Sim, vamos pensar no sexto, né? sétimo. Por favor. no sexto aí. Tem que Ah, é terminar de agora, esse. tem que terminar esse. É verdade, Se é a verdade. polícia não baixar aqui, tá ótimo. Então, Não o vai senhor- baixar porque tá em greve. Tá em greve. Isso aí. O senhor Thiago Língua Furada começou bem de leve, assim. Começou... Senhor Vidal, Educado. vai tomar no seu cu. Pelo menos Pode- chama de senhor. Ele sabe que o senhor é autoritário e falou: pode apagar meu comentário e aprende uma coisa. Pessoas não devem ser separadas em direita e esquerda. Ah, então você tá vendo o programa errado, amigo. Querido. A nossa premissa já te ataca, eu acho melhor você não ver o nosso programa. Enfim, ele acabou atacando, muito provavelmente ele não gosta de definir direita e esquerda, mas se mostra um cara de esquerda aqui, Mas ele não é nada. que não compactua com os pensamentos do senhor Thiago Vidal e do senhor Gabriel Vaira, que não deixou de, né, ser citado aqui. Nós fomos elogiados como grandes radialistas. Isso, grandes comunicadores, embora idiotas, não é Então, mesmo? muito- Iguais palhaços como a jornaleca do SBT, né? Ah, Comparados isso é a verdade. cheiradaça, né? O senhor concorda com isso, Murilo Paulino? É uma lástima mesmo. Mas Só deixa eu ressaltar e só- mais uma frase. Essa favor. aqui, que é muito boa. Estou desempregado, mas assim morrerei se for para ter patrões iguais a vocês. Poxa, Vocês vão ganhar mas a pouco gente com as é miçangas. A gente paga 13º, a Thiago. gente segue as leis e as leis vão calhou. mudar, hein? Poxa, Que a mais gente ele dá falou? vale Não, e- transporte, tá tudo e ele certo. E ele termina legal, né? Fazendo aquela chantagem que não vai ouvir mais, né? Falando, dessa vez, só respondi, não assistirei o programa. Depois de ouvir classe média alta é a mais explorada pelo chefe, cheguei à conclusão que pra abrir a mente de vocês, só nascendo de novo, preto e pobre, como se fosse a assinatura dele, provavelmente. Eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro eu queria... Entendeu por que eu queria uma foto do Thiago Língua Furada? Mas, ó, Pra saber Wagner, se ele é preto e pobre. Quer saber? O Thiago Língua Furada. Eu sei que você está nos escutando agora, meu querido. Você está se honradíssimo de Vidal, estar sendo então citado. aproveita que o Thiago Língua Furada tá sendo... tá escutando o nosso programa e explica a sua frase que ele tirou de contexto. Ele tirou poxa. totalmente de contexto. Em momento Eles algum eu tão falei fazendo que... tabelinha Ah, lá. direito Aí você não linda viu o aqui. programa passado, tá? Horroroso isso. Em momento algum eu falei que a classe média alta é mais explorada do que os pobres pelos patrões. De momento algum. Se você escutar Apesar o de você programa... achar isso. Não, apesar de se você escutar o programa de novo, eu falo o seguinte: o fato dos pobres sendo entrevistados e falando que não se sentem explorados pelos patrões e culpando o governo e não os patrões, eu levo a entender que quem mais se mobiliza nessas revoltas contra a relação com o patrão são a classe média alta, que tem mais estudo e sabe que eles podem fazer essa reivindicação diferente dos pobres. Então foi isso que eu quis dizer, viu, seu Thiago? Ah, Palhaço. isso Liga aqui no programa, você tem coragem? Liga aqui no programa. Ah, me Fala põe. aqui, né? Enfim. Ele liga aqui no programa, não passa o telefone. Não, mas se ele quiser abordar, manda mensagem que a gente passa o telefone, porque eu também não sei qual que é o telefone. Liga aqui. Fazer um- 006. É, 20. Isso mesmo. Uma breve análise só, rapidamente aqui. Eu acho muito engraçado que esse pessoal que costuma chamar as outras pessoas de fascista é quem diz que não vai sequer ouvir mais o exatamente, programa porque discorda de parte dos integrantes. É surreal. Exatamente. É, eu não consigo Não, mas entender. é que o termo... Desculpa desvirtuar, Prolonga. mas é que o termo fascista já virou carne de vaca, É né? tipo golpe, né? Exato, você pesquisa pra qualquer Não, um. não, calma lá, Você vai- é diferente. Você vai lá, você pede Talvez golpista, Não, mas golpe não. Tá chegando no nível assim, você pede um desconto no lugar, o cara fala, não posso dar, fascista! É o cara sai isso. gritando, é esse nível. Exatamente. É, só para isso. quem estiver ouvindo no podcast futuramente, apenas para entender os assuntos que estamos falando, hoje é dia 20, estamos gravando dia 28 de abril, que é o dia da fatídica greve, super greve que parou o nosso Brasil, mas não mudou muito as nossas vidas. Eu esqueci de cumprimentar ele, Afonso Afonso, boa noite para você. Boa que noite. está aqui trabalhando nesse dia. tô dando de greve, risada, né? Ele Afonso? bateu ponto. Bateu Firme e ponto. forte.
Desde as 7 da manhã. Maravilhoso, isso que é um homem de respeito. E esse é o número do telefone, se você tiver coragem. Thiago Língua Nossa Furada. senhora! 50854282. É isso! Tá? Pode ligar aqui. Mas liga no horário do programa, né? Não vai ligar em outro programa. Eu falei nessa ordem nada a ver, porque ele colocou na calculadora, então ficou com milhares. Ficou complicadíssimo. Então eu vou de repetir ler. pra você: 50854282. Este totem aqui que aparece minha mãozinha. Não aparece minha mãozinha. Ó, Não mas aparece. tá aqui, tá que pena. no cantinho ali. Então pode ser o do meio aqui, onde vai aparecer, vai piscar. Isso, quando Aí tiver você vai chamando, falar, o cara exatamente. ligou. O cara Aí ligou. o cara vai ligar ligou. no Jogada da Semana e vai falar: Thiago, filha da mãe. Então, querido, liga aqui. Mas Programa. vocês não viram o Requião numa entrevista na Rádio Gaúcha essa semana? Que Não vi. o cara perguntou, ele tava no Uruguai e falou: senador, o que o senhor tá fazendo no Uruguai? Comprando carne? Uma piadinha, né? E o Requião falou: isso é um desrespeito, se eu tivesse aí do teu lado ia levar um tapa no focinho. Imagina? Tava comprando maconha. Já é provado, eu sei. Alá, né? Thiago Vidal. Meus caros, ó, nesse dia importante, falando em greve, né, vamos entender o que motivou essa greve, que vai ser basicamente o nosso assunto central do programa de hoje. Ah, não. Né? Cheio. Vamos falar o seguinte: a aprovação dos textos base, foram 3 essa semana importantíssimos. As alterações nas leis trabalhistas, Isso. no fim do foro privilegiado Aleluia. e na aprovação da lei contra o abuso de autoridade. Vamos explicar para vocês um pouquinho das 3 e discutir bastante cada uma delas, meus caros ouvintes. Vamos falar primeiramente da mudança nas leis trabalhistas, que foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal, o que significa que quando passa pela Câmara, muito provavelmente será aprovado. Mas né? o excelentíssimo Renan Calheiros, aquele senador íntegro que pensa no bem da população, que quer que o estado do Alagoas avance na federação, o Renan Calheiros disse que a proposta da reforma trabalhista não passa no Senado se for igual à da Câmara. O Renan tem muita moral por lá, a gente vê, e ele que é o cara que pensa muito na justiça, né? Isso que interessa. Mas só para vocês saberem que a votação realmente, como o Gabriel falou, foi um pouco... Eu acho que quem propôs, né? Quem era a favor das mudanças ficou um pouco preocupado com o resultado. Por quê? A lei é um projeto de lei, ou seja, ela precisa de menos votação a favor do que uma PEC, por exemplo. Porque a PEC, ela é uma emenda à Constituição. Isso. Ou seja, ela muda a nossa Constituição. E para isso precisa de pelo menos 308 votos. E um projeto de lei, que é apenas uma lei a mais, ou mudança nas leis, com 296 votos favoráveis nessa semana, já foi aprovado. Coisa que se fosse uma PEC, que as outras reformas Isso. grandes que nós já discutimos aqui, Previdência e tudo mais, Essas não passariam, essas são PEC, né? não passariam. Então, Assim como machistas. não passariam. Não passarão. Perfeitamente. Mas então esses projetos de lei acabaram passando e agora vão ao Senado. E foram muitas, foram mais de 100 mudanças na CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. E tava vendo aí, né, Weiner, uma espernia de muitas pessoas em relação... Espernia! Em relação- Alguém, por As favor, use mudanças. a palavra do Senhor nesse momento agora. Mas, para dizer o seguinte, vamos dizer um pouco das principais A mudanças esquerda estridente. nos né? direitos dos trabalhadores. Não, Algumas mas delas. um minutinho antes de você Por começar. favor. Tá feia essa tabelinha de direita aí, né, Murilo? Tá, Eu tô me decepcionando com a esquerda desse programa aqui. Você não é intervém, que não fala fiz nada. Eu fiz o acordo, né? Eu tô tentando manter o acordo aqui antes Não, que... Esquerda semana que vem vendida. só tem eu, Vendido. né? Ele vai ter que ser fuzilado por Eu 2 ia chamar um semanas. convidado, mas eu vou esperar outra semana quando eu não for presidente para chamar. Murilo Parolini, começo por você então. Uma das principais mudanças são que os acordos coletivos agora entre patrões e empregados podem prevalecer sobre a lei. Tem Ou força seja, de lei, isso aí. um acordo que seja feito diretamente entre patrão e empregado funciona como uma lei e nada pode impedir. Lógico que não for uma coisa muito absurda, né? Sim. Murilo Parolini, isso é Eu. motivo de espernia? Então, o problema é quando esse acordo não será feito usando algum objeto de força ameaçadora, né, pelo patrão. Aí não tem O como que seria É um o objeto patrão de força? malvadão. Seria um É. um objeto de força ameaçador. Uma demissãozinha, Ah, né? tá, Por que ok. não? Pode sim. Olha, mas em contrapartida, salário mínimo, FGTS, férias proporcionais e 13º salário continuam iguais e não são negociáveis, Yuri, diferente Graças do que... a Deus, Não, né? diferente do que Tá muita vendo? gente por aí que quer
comover mais gente contra a reforma, fala. Mentirosos. Exatamente, mentirosos. Desesperador. Esses direitos continuam intocados. Todos eles, né? Todos é eles. bom deixar bem claro. E Agora, se mexe no inegociáveis. 13º também, aí é pedir, Aí né? complica, não. aí é- Férias, então? Oh. Ah. Mas ó, o pessoal tem 30 dias de férias por ano. Não dá pra diminuir mais também, Não, né? não Aí dá. ia ser muito. Podia aumentar as férias escolares, né? As escolas. Dentro da CLT. Não, sair do aspecto trabalhista agora Sim. só pra fazer um adendo. Se bem que a gente tá acabando a falar. Não esquece. Não, Vamos pra parte trabalhista mesmo, né? Agora a gente se ferra do outro Agora que lado. você quer Ah, isso. você falou em férias, Vidal. Tem uma prática que as pessoas já fazem hoje, mesmo sendo irregular, que é parcelar as férias, né? Você tira ou 3 períodos de 10 dias, ou 2 de 15. É um acordo que você faz com o seu patrão, que não tem força de lei até o momento, e que, em teoria, também não é permitido pela CLT. E agora isso vai ser Vai ser permitido, é um ponto Ou positivo. seja, aquela famosa, vamos reforma. permitir uma coisa que já acontece pra Não, tem parecer empresa que não permite você tirar 30 dias corridos, né? A grande parte A grande delas, maioria. inclusive, hoje em dia. E é uma prática irregular. Uma coisa positiva que eu também considero é que as jornadas acima de 6 horas diárias podem ter intervalos de 30 minutos, por exemplo. Você reduz, por opção, você negocia com o seu patrão, reduz o seu intervalo para 30 minutos para poder sair um pouquinho antes. Isso é uma boa, né, Afonsinho? Será que seu chefe vai deixar, não? Horário flexível? É. É sempre bom. Eu Ó. tenho horário flexível. O Afonso que hoje bom. falou que bateu ponto às 7 da manhã, aqui são 7h40 da noite, nesse momento ele ainda tá aqui. Pela nova regra, ele pode ficar 1 dia e meio sem trabalhar. Caso fosse direto aqui, mas é que ele estava em outra instituição. Ah, eu não sabia, eu achei que ele tava aqui. Senão se chamaria-se exploração. A gente não sabe o salário, Culpa né? 12 nossa, horas e principalmente. 12 horas e meia com 30 minutos de descanso, tá, né? Bom, né? Não, são 36 horas. Não, mas vamos contextualizar agora como ficaria. Caso isso fosse real, você trabalhasse por 12 horas no mesmo local, você poderia tirar quantos dias? Você poderia tirar 36 horas. Poderia não. Você é obrigado a ter 36 horas de descanso, sempre respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas contando as extras e as 220 horas mensais que todo mundo precisa trabalhar. Yuri Bonetti, te agrada essa possibilidade de ficar um dia que você tá um pouquinho mais de energia, você ficar um pouco mais pra depois poder dar uma folgada, assim? Você acha que é uma Sem boa dúvida, ideia? né? Cada dia amanhece de um jeito, né? E a gente, como indivíduos, certo? Tem dia que a gente passa um pouquinho do limite no Netflix de madrugada, então exatamente. dá aquela acordada, né? Meio cansada ali, não vai render muito. Tem dia que a gente acorda mais disposto, como você muito bem disse, com vontade de trabalhar. Quem nunca acordou com uma vontade de E trabalhar, quando, né? dá só, e quando dá só. Presente. Faz tempo que eu não acordo com essa vontade. quando Gente, dá sua pirou, hora, não. E quando dá a sua hora e você fala, não, eu não quero ir embora não, seu chefe fala, vai embora, você não vai. Então, acontece muito. Muito! Acontece. Direto. Aconteceu ontem comigo, no caso. Mas Não queria acho que colocar a situação era inversa, né? O seu chefe mandava você ficar e... Não, eu me... Ah, você que quis? Até porque eu fui Ah, dispensado hoje, por livre e espontânea vontade da minha chefe. Foi então... praticamente um banco de horas ilegal que você fez. Não foi legal. Não Só não foi. tá dentro dos padrões aí, né? Mas, Yuri- enfim... O Yuri Bonetti, apesar de ser centro, totalmente a favor dessa greve, que Não. permitiu que ele acordasse 1h hoje, claro, que eu sei assim que hora que como ele me os- respondeu. Assim como os alunos dessa digníssima instituição, né? Exatamente, mas eu não quero nem entrar nesse Ah, método, porque você sabe que... palhaçada. Olha, Um aí, abraço pra TV Pixel. Ah, que fez é uma Grande. cobertura de extrema qualidade. Excelente, Eu- os senhores. Eu acho que ficou parecido com a cobertura que a Folha fez das manifestações de junho Foi. de 2013. mais ou menos. Na verdade, Drone, Me bem lembrou sim. até a mídia ninja na época da, né? Foi, crítico, 2013. muito crítico. Não foi? Com Com smartphones também. E conteúdo, né? Que é o Não, mais cara, e E importante. profissionais capacitados. isso é mais Capacitados. interessante. O que se assemelha Olha, muito à mídia ninja, inclusive, né? Essa eu tenho que concordar Muito que bom, foi muito boa. Foi Até boa. Murilo Parolini gostou da eu ironia. concordo. Ô, Juro, nosso programa não tem nada de esquerda. Ô, Murilo, representa aí, pô. E logicamente, dentre essas 100 mudanças, que são muitas, também tivemos influências de pessoas que lutaram por direitos individuais mais seletivos, como as mulheres, que uma bancada a feminina conseguiu autorização para que grávidas e mulheres em período de amamentação só trabalhem em locais insalubres, ou seja, como exemplo, lugares muito barulhentos, né? Com o atestado do seu médico particular, Que isso não vai afetar, né? considerando isso uma prática saudável. Isso é muito Justo, positivo, né? justo. Porque além de afetar a mulher, afeta também indiretamente a criança que está quase nascendo. Então ela não pode passar no médico da empresa, contratado pela empresa, que representa a empresa, pra pegar um atestado, então.
Não, tem que ser... Não, eu acho que tem que ser o seu de médico. O médico particular. falar assim, você... É, porque o médico da É porque há empresa... conflito de talvez, interesses no ia caso, ser um pouquinho né? difícil dar aquela complicado. liberada, né, Afonsinho? E você aqui nesse estudo de rádio, caso você estivesse grávida... Quando seus alunos resolvem narrar aqui na sua orelha, talvez fosse um ambiente Isso é insalubre de certa forma. Ar-condicionado muito gelado. Ué, você Também, não gosta também. disso perfeitamente. E, Gabriel Weiner, tem uma mudança, nossa, que eu achei tão ruim. Diga. O imposto sindical agora é opcional. não! Opa! Ah, não! Não, mas o que importa é que nós vamos querer continuar Opa. pagando. Eu quero. Afonso Faço Afonso. questão. Por sinal, eu já nem... são tantos os benefícios que o sindicato dos jornalistas já trouxe para nossa profissão. Exatamente. E vem trazendo nos últimos tempos que eu não sei o essa que vai palavra, E acontecer. além de presidente. pagar o imposto, eu vou dar mais doações para esse É sindicato. isso. Eu peço Vamos a palavra, que vamos. presidente. Por favor, eu espero que tenha entendido a ironia. Eu fico muito feliz em ver a direita da nossa bancada concordando com a CUT. Porque com a a CUT CUT, é com uma a Fies. defensora do fim Tudo do bem, imposto mas sindical. então a CUT falou alguma coisa boa nessa sua existência Acontece inteira. eventualmente. Exatamente. Às vezes a gente acerta uma. É tipo o Spotnix concordando com o PCO, né? Afonso, além do Quero imposto... me... Presidente, quero me manifestar Além sobre do esse imposto assunto. sindical, o que mais temos por aí? Bom, porque como eu trabalho em duas empresas, eu sou descontado 2 vezes. 2 vezes. né? Perfeitamente. Então, dói no bolso 2 vezes. Aí eu também quero me opor ao desconto. Existe um outro desconto, que não obrigatório, que é chamado o assistencial. É isso, que se você não se opor, se você não pegar lá uma cartinha, escrever a próprio punho e mandar na data certa, que tem um período certo, lá pro sindicato que representa a sua profissão, né? Mesmo você não sendo sindicalizado, eles vão lá e pegam e descontam do seu salário. Descontam no seu salário. Numa boa. Não, e sem Então, você ter opção. Isso é uma Exatamente. barbaridade. Não, a sua opção é ir até lá. Pode ser uma eu coisa que tenho você não pode muitas fazer. das vezes eles exigem que você vá até lá no sindicato para protocolar a carta. Se você não fizer isso, eles vão descontar do seu salário. Que barbaridade. Ou seja, Mas agora com essas leis mudando, isso será opcional. ninguém falou nada sobre essa daí, né? Não, essa Esse daí é o não. problema. Eu vou ter que Perfeito, essa continuar lá Essa fazendo não, minha verdade. cartinha pro cara não meter a mão no meu salário. O que é um Pra absurdo, sustentar né? a família que ele contrata lá no cartório, lá no Eu vi sindicato. uma matéria lá. hoje da Isto É que tem diretor de sindicato ganhando 50 mil reais por mês. São 50 mil reais por Mãe, mês. vó, E filho, prima, cunhado, cachorro, Toda a gato. família, tem famílias sindicais. E qual é a contribuição desta pessoa Não, para com a pelo amor de profissão? Mas vocês não minha acham que os gente? sindicatos colaboram muito com a gente? Ah, pelo amor de Poxa. Deus. Não, Murilo, Afonso, vai lá. Sem contar que defenda. somos. Não, pô. São Eu não sou contra o 16 sindicato. mil, né? Não, mas o problema eu entendi. Eu também é não manter sou mensalmente. contra, mas vá lá, faça você a Sem opção dúvida. de contribuir. Não seja obrigado a contribuir. Exatamente. Na verdade, eu acho Gostei, que Afonso. você ser obrigado a muitas coisas nesse país torna problemas muito sérios, né? Porque você acaba contribuindo e a gente sabe como funciona o dinheiro, né? Como Pra circula onde ele o vai dinheiro parar, por né, aqui. digamos Centrista assim, liberal temos aqui nessa Gostei, manhã. gostei desse filho. centrista. Muito bom. Há Agora muitas falando... facetas da minha parte que vocês não conhecem e aos poucos vocês vão Acho descobrindo por aí. Agora, pra explicar a grande revolta das pessoas que teoricamente deveriam ter ido à rua hoje, mas não foi muito bem o que aconteceu. Calma, Vidal, ficaram, calma. Para de cutucar. Ficaram em casa dormindo. Aí, Isso. Porque tá frio, né? Não, tá frio. Tá não deu. frio, é muito Não, mas ruim manifestar no por isso frio. eles estavam fazendo uma fogueira na avenida com pneu ali, porque tava frio, né? Mas Era pra se dar uma esquentar. esquentada, exatamente. Mas então, essas pessoas, o que elas argumentam é que essas leis sendo aprovadas, Murilo Parolini, vai facilitar a exploração do patrão em relação ao empregado. Foi o que eu Que citei há absurdo, pouco, você não né? acha? Foi o que eu citei há pouco, né? O patrão, ele tem muito mais poder. Ele vai falar, você não quer o que eu vou propor? Tudo bem, tem um rapaz ali que quer, entendeu? E aí o trabalhador não vai estar prevenido pelas leis e aí não vai ter proteção alguma contra o seu patrão, não é Em mesmo? contrapartida, temos muito mais gerações de emprego, né? Quem defende as mudanças, né, meu caro Gabriel? Eu não sei se eu concordo com isso da precarização do trabalho, não. Eu acho que essa reforma, ela tem pontos que eu discordo, sim, é verdade. Assim como tem pontos que eu concordo. Porém, eu acho que no contexto geral, ela é benéfica para o país no sentido de que ela vai passar a regulamentar um monte de coisa que já acontece. Por exemplo, eu tenho home office no meu emprego e em teoria isso não está previsto na lei.
Vão botar teletrabalho, O home né? office é trabalhar de casa. pra quem não- Exatamente. É, isso. Só para explicar. Mas assim, você, na sua opinião pessoal, você acha que essas mudanças elas são melhores a curto prazo ou pensando a longo prazo também? Eu acho que em ambos. Eu acho que a gente tá modernizando, de certa forma, a nossa lei trabalhista. Tem muita falha. Não poderia estar sendo feita da maneira como está sendo feita, mandatoriamente, sem discussão. Mas também é um governo que está se propondo a ser reformista, tem 2 anos para fazer isso e não tem apoio popular. Então, ou é agora ou não é. A aprovação de Temer está chegando perto da Perto do porcentagem de 0% manifestantes ali, que foram né? pra rua, que é mais ou menos 3, 4%. Vou parar de fazer as Não, piadinhas? de por favor. acordo com o Levante Popular da Juventude, que é uma juventude lá meio É o cara que psolista, debate com o Kim, sempre lá? É aquele Thiago Pará. Ele é ruim. Fraquinho. Não, esse é De fraco acordo mesmo. com o Levante Popular da Juventude, 35 milhões de trabalhadores não foram ao trabalho hoje. Que é mais do que o número de trabalhadores do país nesse momento, né? Não temos Se nem você 35 for pensar, milhões, exatamente. Você tem 14 milhões de desempregados. Posso defender? Posso defender? Eles são ele- de humanas. Nossa não sabe- senhora, mas vai... O que é isso? Ué, eles foram contando 1 a 1, né? Porque não é possível. Não, e eles estão contando como aderente à greve aquele que foi Curtiu no obrigado Facebook. a não ficar, a E não quem ir curtiu trabalhar. no Facebook também. Também. Quem curtiu no Facebook está inserindo ali Um na... fracasso retumbante. Presidente. Fale. Só quero fazer um comentário rápido, que o Murilo Parolini estava falando sobre a força do patrão contra o empregado, né? E o Exato. Wagner, no começo, falou sobre o Renan Calheiros, né? O chefe dele já mandou um ultimato pra ele, falando que se ele começar a causar muito lá, vai podar ele. Tá vendo? Mas Tem Esse uma é o nota. O famoso acordo agora, né? Entre patrão e funcionário é assim que funciona mais ou menos. Ô, Muito Yuri bem Bonetti. simplificado. eu sei que você gosta daquele termo de quando as coisas estão indo muito bem, tem alguma coisa errada, né? Você começa a estranhar, né? eu sou de estranhar. E se eu te falar que o Senado abriu um processo pelo fim do foro privilegiado, que é um foro que protege mais de 30 mil autoridades, incluindo executivo, legislativo e judiciário, de serem julgados pela justiça comum. Ou seja, o foro privilegiado Sim. não deixa eles serem julgados pela justiça comum. Sim. E o fim do foro permitiria, a partir de agora, que eles fossem tratados como outros quaisquer, e isso seria muito prejudicial para eles, corruptos. Não Mas é estranho, todos. não é estranho eles estarem fazendo... É muito estranho eles estarem sendo eu bonzinhos, acho que tem muitas né? questões que estão sendo discutidas nas redes sociais e eu não vi muitos comentários a respeito disso, que pra mim é a coisa mais estranha dos últimos tempos. Exato. Porque, assim, eles estarem aprovando isso. Os políticos já mostraram em diversas oportunidades que são caras que tendem a pensar um pouco mais neles do que no próximo, né? Um pouquinho. Inclusive naqueles que colocaram eles lá, no Senado, no exatamente. Congresso, enfim. Com exceção de alguns, tipo Mas Sérgio nessa- Cabral, Não, vocês alguns pensam em sempre. todos. Tem sempre o os Eduardo monstro Cunha, da Eduardo honestidade. Tem sempre os heróis. Tirando o as Príncipe, exceções, tirando o as Dudes, exceções. Tuts. E Mas você a- tá estranho, não tá estranho? Tá bem estranho e eu sinceramente eu não cheguei a analisar isso, mas eu sou de suspeita, como você bem disse, quando tá tudo muito bonito, muito certo, as pessoas pensando no próximo, pensando menos nelas mesmas, principalmente políticos, há de se estranhar que tem alguma coisa aí que não tá cheirando bem. Olha, então assim, cerca de 34 mil pessoas que são das esferas municipais, surrealidade. estaduais, federais, dos 3 poderes, passariam a ser julgados pela justiça comum. Exceto, só seria exceção, presidentes da República, da Câmara, do Senado e o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. É aquele... Esses continuam com foro que é julgado pelo STF. É aquele famoso artigo 5º da Constituição Federal, que é todos são iguais perante a lei, não é mesmo? Não, exatamente, está sendo cumprido, né? Mas Todos Não, menos e os é- presidentes da grande hierarquia ali do executivo, né? Vamos Exato. combinar. Que vinha Legislativo virando também. uma festa, Judiciário. né? estava virando. Mas não é isso. Basta você ser eleito que você tem um foro especial. Não, e você E pode o- ser um mero Não, comum. Um Tiririca. servidor, um exatamente. servidor qualquer. Não, e o que eu acho mais impressionante, na verdade, é o seguinte: se existe um lugar onde a possibilidade e a facilidade de cometer um ato ilícito é maior, é na esfera pública. Certo? E aí Certo. os caras que você elege pra esses cargos cuja facilidade de roubar é maior, tem um foro especial? Qual é o sentido não faz o disso? menor Eles sentido. deveriam estar submetidos a uma justiça mais rápida do que a nossa. Mas seria isso uma tentativa de agradar Olha, os seus... esse projeto é do senador Álvaro Dias, do PV, do Paraná, que é um cara que já foi do PSDB. Vai É ser o o seu novo herói. voto pra 2018?
ouvi boatos já de fontes relativamente seguras de que Álvaro Dias é o candidato do PV para 2018. Com certeza. Não tenho certeza, só o Eu tempo tenho. dirá. Não tem Marina Silva? A Marina Silva é rede. Fundou o Partido verdade. Você acha que não vai ter uma Marininha É liderando- verdade. liderando as pesquisas por um tempinho, com esse carrinho? Pra tirar aqueles 15% de A voto. Marina Silva é tipo russomano, Não, né? ela é assim, ó, a Marininha é assim, ela lidera as pesquisas, daí abre o microfone... É, o russomano, é a mesma russomano, E perfeito. Eduardo Jorge, você sente saudade. Monstro. Pois É, Esse, Eduardo agora- Jorge, será que Esse ele pode ser o desistiu? governo do estado, de Talvez, repente. isso é verdade. Tem Não seu tá no voto, governo. seu Gabriel? Não, não tem meu voto. Mas de todo modo, enfim, Mas é um tem o projeto meu. do Álvaro Dias com relatoria aqui. do Randolph Rodrigues, que Monstro tá na sagrado. rede ou tá sem partido Tá na ainda? rede, Tá na rede. Tá na Randolph rede é Rodrigues peixe. da rede. Lelear. São dois parlamentares que não estão presentes em nenhuma lista de ministro, que não figuram em nenhum tipo de Não, escândalo eles terem, conhecido. eles terem sugerido, tudo bem, mas ter sido aprovado que é estranho. Esse é Então, o fato. eu acho que a questão é que faz 3 anos que a gente tem a maior operação anticorrupção que esse país já viveu, e eu acho que de Lava alguma Jato. forma... a Que Operação vai virar Lava filme, Jato, hein? Eu acho Só que posso de alguma esperar. forma isso tá E oferecendo esse homem frutos. que surgiu essa PEC pode lançar o filme 2, a continuação. É porque tá, verdade. Tá começando Assim uma como história. tem o Tropa de Elite Ainda 2, mais- pode ter o Lava Jato É, 2. daqui Eu vou uns- lançar uma lebre aqui então. Mas é pra ser É, uma o trilogia, tema. eu acho. Você tava falando da questão de aprovação, né? Tá muito nítido que vai ser aprovado, não tem jeito. Então, o político, será que ele vai querer ficar por baixo ali ou vai por cima e falar, não, eles- pera aí, Porque o vamos cara que apoiar. votou contra aparece pras pessoas também. Exato. né? Ele não vai querer Mas uma sair coisa, por baixo. mas espera, pra vocês ouvintes não empolgarem muito também, a PEC, né, ela precisa ser aprovada mais uma vez no Senado, por ser uma PEC, e depois vai seguir pra Câmara, se houver alguma mudança, volta pro Senado. Mas É. a questão é, ela vale apenas para crimes comuns. Os crimes de responsabilidade continuam sendo julgados pelo Esse já é um ponto muito Ele- legal de se dizer, Isso é porque, né, interessantíssimo, inclusive. porque eles cometerem um furtinho de roubar a carteira do próximo ali, é difícil acontecer, né? Exato. Mas as verdade. famosas pedaladas É. fiscais, meu caro Gabriel Vai, se quiser. Mas por exemplo, tem esses caras aí... O Sérgio Cabral e companhia. O Sérgio Cabral pra que ele mim, é o melhor maior exemplo, né? Ele- de tudo que tem de podre Não, nesse mas é que país. também é ruim usar ele como exemplo, porque ele é um exemplo um pouco radicalizado. Não, né, não digamos é, assim. não é. O Sérgio Cabral é o responsável por mudar os parâmetros de valores da nação. Ninguém mais acha 250 mil reais pouco. Porque se tem um desgraçado que compra isso interno, Você viu? Não. Tá você entendendo? Viu que esta semana. É um fato. esta o que, se- que são 250 mil reais se tem alguém que gasta isso interno? Não é nada. Esta semana, só pra deixar claro que estamos no dia 28 de abril, essa semana ele foi interrogado, ontem. interrogado pelo juiz Sérgio Moro e a foto, você vê a cara dele ele é psicopata. Não, Você vê, ele ele, é- tá completamente frio, com um sorrisinho assim, pergunta se ele se arrepende de alguma coisa, ele diz Ele não simplesmente... responde. Mas ele O tá- silêncio. O que Apenas me o consola é silêncio. que ele segue em Bangu, né? A Exatamente. pessoa tá lá ainda, Tá lá, não tá sei, lá, querendo, tranquilão. sabe? Ele Só tá construiu, lá. né? Construiu e mal construiu, diga-se de passagem, né? E só para não deixar passar batido, também essa semana aprovado aí a lei do abuso de Puta, autoridade. essa polêmica. Só fazer um essa é adendinho pra do polêmico. foro, por exemplo, o líder do governo, não sei como tá o processo, mas ele era, pelo menos, investigado por homicídio, né? Isso seria um crime comum. Um crime comum? É, E obviamente ele não assim. teria o foro pra... Quem diz que Olha existe- só, o Murilo falou uma coisa absurda, não no sentido de estar Sim, errada, sim, sim. mas assim, e a E ninguém gente ficou, tá tipo- tão habituado ao surrealismo fantástico Não, é por desse isso país, tá- que ninguém comentou que o líder do governo é acusado de homicídio. Não, mas por tratar Mas é de só um um político. Não, mas homicídio. não. Ah, que é homicídio, Exatamente. pô? Por se tratar de um político, tipo, ele roubou isso e matou uma pessoa. Você fala, tudo bem, mas. Mas fora- ele roubou muito. É, exatamente. O dinheiro que ele roubou não matou ninguém, né? Ai, ninguém. É o menos chocante é o homicídio. Por isso. Tendo em vista os milhões, né? Bilhões, trilhões, como diria Dilma. Olha, exatamente. Falando em Dilma, hoje não colocamos nenhum áudiozinho. Será Tá que perdendo a podemos prática, hein? homenagear mais uma vez Dilma com seus Sempre podemos. bilhões, milhões, exatamente. Falando em abuso de autoridade antes disso. Vamos. Quem está abusando de autoridade é Vossa Excelência. Isso vai acabar. Vai Isso acabar. vai acabar porque, segundo os defensores do projeto, o abuso de autoridade é uma coisa da ditadura militar. Então, ninguém pode, só para explicar, ninguém pode abusar de um cargo que tenha para
explorar o outro. Essa seria a ideia. Dá uma carteirada no A famosa carteirada. negócio comum. É muito bonito é, o vai discurso. além, né? É muito bonito o discurso. Na teoria Porque- é lindo, na exatamente. verdade. Mas, Gabriel Weiner, na prática, o que Não. vai acontecer? Tinha um trecho insano no projeto de abuso de autoridade que foi retirado por pressão do Ministério Público, da Procuradoria-Geral e popular também, que era um trecho que dizia que caso o juiz de primeira instância tivesse uma interpretação da lei e dos fatos apresentados e o juiz da próxima instância corrigisse a decisão do primeiro juiz, ele estaria passível de punição. Quer dizer, pela divergência da interpretação da lei, o juiz de instância inferior poderia estar sujeito a uma penalidade. O que é um absurdo, sem completo, tamanho. porque a função do juiz é justamente interpretar a lei para fazê-la ser cumprida, né? Seria colocar uma brecha pra poder... É isso. E aí, o que todos os parlamentares que eram contra esse projeto diziam antes da aprovação dele? Que o momento é absolutamente inoportuno para você Por quê? aprovar um negócio desse, porque tem a Operação Murilo Lava Parolino, Jato. isso seria uma forma de frear, liderado pelo nosso excelentíssimo senador Renan Calheiros, esse projeto, para dar uma paradinha na Lava Jato. Talvez. Paradinha, não sei se é Paradinha. a palavra certa para usar, como eu já diria alguma música que eu não me lembro o nome. O estancar a sangria pode ser Pode também. ser. Cara, sangue é uma frase famosa desse Famosa, país. Do Jucazinho, né? Ficamos devendo. Mas acho que é a ideia. E também tá criando uma criptonita pros nossos super-heróis, como Sérgio Moro, inclusive, né? Superman do Brasil. Pois é, inclusive, entre outros. antes da aprovação desse projeto, o Moro tinha criticado muito incisivamente, principalmente esse trecho que eu citei, e o Requião, que é um cabra completamente descompensado, tem um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, sei lá, é uma pessoa louca, quase tão louco quanto Ciro Gomes, mas com menos voz. O Requião falou Monstro, que hein? o juiz, excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro, só podia estar fumando erva estragada pra ser contra o projeto. Veja bem, nós estamos falando de um senador da República e um juiz federal, e é esse o nível do debate, exatamente. né? Quando a gente tá falando Erva estragada. deve conhecer a erva boa, porque se conhece a erva estragada... Exato. Quando a gente tá falando de foro privilegiado, né, voltando ao assunto anterior, essa questão hierárquica, né? Aí, quanto mais alta a hierarquia, mais beneficiado a Benefício pessoa você é na tem. hora de ser julgada. Então, assim, na teoria, mas muito teoria mesmo, estamos tratando de pessoas de alto nível da nossa Sim, sociedade. sim. Porém, você vê, segundo o discurso do Gabriel Weiner, a forma como elas se tratam uma a outra. É muito bonito, né? Aqui a Gigante. O Weiner sabe que a gente só não xinga ele porque a avó dele ouve, né? Aliás, um beijo pra você, dona Ieda. Olha maravilhosa. só, O Dida. presidente está mandando um beijo pra você. Ficamos devendo a conta que você estava fazendo. O presidente tá mandando. Fala como se fosse. Não, é 1 bilhão. 1 bilhão de bilhão beijos. e 850 mil. Ela erra Ela muitas não vezes nessa sabe frase, né, falar, coitada? coitada. Mas enfim, vamos começar a mudar de vizinha assunto. da Dona Ieda, hein? A Dilma? Dilma Rousseff é vizinha de vovó. Ah, que bacana. Moram lá na zona sul de Porto Alegre, as duas. Vovó já é aposentada. Sim. Então, então as duas Tão vizinhas estão na juntas, mesma. tão ali, tão perfeitamente. Maravilhoso. Vamos mudar. Alguém quer fazer um fechamento sobre essas leis aprovadas aí? Ou podemos mudar de assunto? Eu acho que podemos É isso, mudar né? de assunto. Já tá Então, tudo encaminhado, né? Só pra deixar claro, assim, nenhuma das três já está implementada, porque ainda precisa da votação da outra casa, mas a tendência é de aprovação, talvez com algumas mudancinhas aí. Ah, mas... sempre tem, né? Sempre É bom deixar sempre claro. tem. Mas caso haja qualquer Nas tipo de próximas semanas mudança, a gente nas traz, próximas né? semanas nós A vamos gente vai comentar muito ainda. sempre comentando. Com certeza. Afonso, quero chamar pela última vez, se vocês não. entenderem por quê, o Momento Ego. Momento Ego. Era grande a piroca dele, descendo o rio, correndo pro mar. Yuri Bonetti, explique pra gente por que pode ser o último Momento Ego. Que triste, não é? Pois é. Na semana passada tivemos um anúncio muito triste. Na verdade, a gente tá aqui Olha o pesar na Por quê? voz do Yuri. porque vai ter um falecimento, mas eu acho que um renascimento ao mesmo tempo. Vai ter a Globo, que é dona do site Ego, a qual nós homenageamos com esse quadro maravilhoso,
anunciou que tanto o Site Ego como o Paparazzo... Ai, esse é triste também, mas Maravilhoso. enfim. Não, é muito triste. Essa eu não sabia, Não, tô mal É o agora, site hein? que só funciona É depois do que os BBBs são eliminados. né? Pra vocês saberem, É o ó, único momento que alguém entra no paparazzo. uma forma de anunciar que o ego é Ou a mulher descontinuado melão. de uma Mas- forma bonitinha. Não, continua. Não, só pra afirmar, eu não terminei a frase. Que o Site Ego e o Paparazzo vão se encerrar. Por quê? A Globo decidiu descontinuar no fim deste mês o portal de notícias de celebridade e entretenimento Ego. Mas é um E trabalho tão concentrar o foco- sério. Exatamente, mas é bom que eles colocam. Eles colocam assim, é muito triste. Eles colocam assim. O noticiário de celebridades agora ficará ao cargo do G-Show. Ou seja, imagina que maravilha o portal do G-Show. Juiz Sérgio Moro interroga Lula, do lado Mulher G-Show Melão. não tem Não, isso, não, né? você tá confundindo G1 com G-Show. Não vai... Ô! Ah, G-Show, perfeito. Eles deixaram já bem é claro. Não, mas pera aí, ó. Ficará a cargo do G-Show e do G1 também. Não, está escrito aqui. mas o G1, eles deixaram bem claro a diferença editorial, só pra não correr esse risco que a gente poder... Pra não perder um pouco E eu queria aproveitar também o choro da criança aí, como eu falei, vai ter um falecimento do Site Ego e um renascimento do menino jornalismo, né? Que respira novamente. do Site Ego. Eu acho que perfeitamente. Muito mas ó, bom. Yuri Bonetti. Saiu do coma! Perfeitamente. E eu acho que alguns jornalistas voltarão a exercer a profissão, talvez. né, Pode que eles, ser. Eles deram tempo. Eu pra- acho que há pra- possibilidades de surgir novas oportunidades de realmente o jornalismo ser Não de exercido, emprego, né? Eu acho que esse mix de G1 com Ego vai dar algo tipo o juiz Sérgio Moro estaciona carro no Leblon. Ó, né? falando em Pessoas jornal- relevantes fazendo coisas irrelevantes. Falando em jornalismo, preparei uma coisinha divertida aqui para o momento. Você está preparado, Murilo Parolini, Ai. para me acompanhar? Calma, Vamos lá. Preciso Eu- dar uma respirada. Eu sou o Posso? Negrito, hein? É o Jornal da Manhã da Jovem Pan, peraí que tem abertura Pronto. e tudo. Falando em jornalismo, meus caros, vamos simular aqui o que seria o ego levado a sério. Começa agora, Jornal do Ego. Carolina Dickmann conta que gosta de pão com ovo. Francisco Cuoco dá tchauzinho antes de assistir a peça. Juliana Paz rói a unha durante passeio em shopping. Thor Batista exibe marcas de suor em passeio com namorada no Rio. Parlamentar Fernando Turri é detido em aeroporto nos Estados Unidos. Irmãs Minerato vão a samba com um vestido mais justo que Deus. Ex-BBB Adriana acorda atrasada e toma café a caminho da faculdade. De óculos, irmã de Neymar sorri. Agora, no Jornal do Ego. Maravilhoso! Perfeito, meus amigos. Eu não Uma sabia, eu não tinha honra. visto essa do Fernando Turri, eu passei mal aqui. Só para deixar claro que todas, acredite se quiser, poderia ter sido uma piadinha engraçada, mas todas essas manchetes, exceto a da brincadeira com o nosso amigo Fernando Turri, foram verdadeiramente ao ar no jornal, no site site do do Ego, Ego, o Yuri sim. Bonetti. É esse nível, né, de notícias? Eu diria que vocês foram muito legais, né? Tiveram notícias que realmente as informações são muito relevantes, inclusive. Tem algumas que não beira a irrelevância. É difícil ter. É óbvio. difícil. A maioria é muito relevante pra nossa sociedade e pra nós como cidadãos, né? Mas eu acho que a gente devia aproveitar essa oportunidade, não sei se você já ia anunciar, pra ler algumas manchetes a Não, mais por favor, é isso. durante a gente fez aquela- existência maravilhosa do Site Ego. Estamos durante o jornal nesse momento, então Ah, vamos é? lá agora. Yuri Bonetti, o que mais de relevante aconteceu aí nesses... Quantos anos? Foram 10 anos? 2006 que eles... Deixa eu 11 pedir anos de Ego, a por vinheta, favor. né? Porque, Afonsinho, dá pra colocar a vinheta só De pra... novo do Ego? Ah, a gente não pôs? A gente Pô, Já foi, o senhor não já está foi. atento ao programa, Murilo já Parolini. teve a vinheta, as duas vinhetas. A piroga Claro. dele já tava- foi. A piroga, Obrigado, nós desculpa, cantamos a piroga. Vocês vão sentir falta da tava, piroga, Ah, meus eu vou caros? sentir falta da É uma piroga. pena, né? Um quadro criado com tanto esmero, né? E Que- infelizmente... Não, e vamos Por que fazer- tem o tchau querida aí no Ah, fundo? porque o A meu famosa cara... minhocada. Murilo Parolini. Zoeira, Afonsinho. O seu também porque o Murilo Parolini está desatento ao programa. Isso é um absurdo. totalmente. Isso é um absurdo, então... Eu vou pedir a segurança para tirar esse homem. Por favor. Alguém, por favor, tira o... Yuri Bonetti, você soube que o ex-BBB Rodrigo tomou banho de argila com a namorada? Fiquei sabendo graças ao Site Ego. Perfeitamente. E eu queria aproveitar a oportunidade que o Site Ego é muito conhecido por dar visibilidade à vida dos BBBs após o BBB, né? Não só de playboys vive às vezes BBBs, então
pra gente continuar acompanhando, pelo menos antes das redes sociais virarem esse boom todo aí, né, na internet, a gente precisava do site Ego pra saber o que os ex-BBBs continuam fazendo. Perfeito. Como, por exemplo, no dia 19 de novembro de 2009, uma tartaruga apareceu no quintal da avó de Newton do BBB. Não é possível! A questão é, Sim. será que essa foi avó excelente. é vizinha Olha, da... eu estou lendo neste momento no computador e é Pra verdade. quem não É verdade. acreditar, pode colocar todas as manchetes que a gente citar aqui no Google que vocês vão Eu achar. não posso Exatamente. acreditar. Com camisa de banda, Graciane Barbosa treina pernas na academia. É bom porque assim, a pessoa treina... Mas o que é isso? A pessoa treina pernas, né? É sempre bom equilibrar os braços com as pernas pra você não virar o famoso sabirila. Conhece o sabirila? Pernas de sabiá e corpo eu de conheci gorila. o periquila, que é perna de periquito. E corpo de gorila. E corpo de Eu acho que gorila. isso é Achei que era mais- periquita de gorila ainda. Bem Tava demorando pra vir o primeiro Jesus processinho. amado, né? Agora já vai vir. Show censura. Yuri Bonetti, temos mais algumas manchetes marcantes É. nesses 11 anos aí? Eu tava citando algumas características bem notórias durante essa existência do site Ego. Além de acompanhar a vida dos ex-BBBs, eles sempre tiveram uma equipe muito especializada no Leblon ali, né? Então muitas coisas acontecem no Leblon que são Leblon. noticiadas. E Leblon não é um são lugar- só as novelas do Manuel Carlos que acontecem no Leblon. Exatamente. Inclusive, a famosa manchete do Caetano Veloso estacionando o carro foi no Leblon, né? Porque eles tinham um correspondente lá, Sim. né? Na verdade, é uma equipe inteira. Tava ali no posto 9, né? E eu li mais ou também menos. que foi repercutiu tanto esse negócio dele estacionando o carro e ele ficou com raiva porque chegou a ele que ele falou: caramba, eu só estacionei o carro 2 vezes no Leblon, ou seja, as pessoas conseguiram pegar ainda. E é legal dizer que em um determinado momento da existência do site Ego, eles disponibilizaram uma parte da equipe do Leblon pra cobrir somente a vida da Adriana Bombom. Então deixando uma parte meio encoberta do Leblon, né, por um certo tempo. Não, mas então... Mas rendeu boas manchetes, porque cobriram a vida de Adriana Bombom e como era de se esperar, tem muitas coisas interessantes, certo? Exatamente. Inclusive eu tô procurando aqui que tem uma que ela compra uma lingerie cor salmão. Muito interessante Ah, essa eu vi notícia. Você viu essa. essa? boa, é mas boa. é um trabalho investigativo E aí, intenso, tá na porque ele praia, sabia então que a salmão. cor da lingerie era salmão. Não, então, mas você imagina a honra, né? A gente tava falando da nossa profissão, você ser um jornalista contratado para cobrir o que você faz. Ah, eu cubro a vida da Adriana Bombom. Sim. Sensacional. Quem deve não ser uma- queria cobrir a vida da Adriana Bombom? Será que quem cobriu a Adriana Bombom não pode fazer greve? Porque a Adriana Bombom tá vivendo Ah, ainda a tá. greve. falando nisso, a Adriana Bombom ainda tá casada com o Dudu Nobre ou eles separaram? Eles tiveram uma treta feia. Separaram. Então, eu né? queria chegar nesse Uma assunto. pessoa foi- come ovo e batata doce, não deve ser boa de dormir junto, né? Não, isso aí é o Belo. Não, a Bombom A come. Bombom Ah, também. é verdade. É bombadinha. A Bombom Mas é ultimamente ela tem ficado bombadíssima. menos Tá mais fit nesse flácida. sentido. É. Inclusive, o pessoal que acompanhou a vida de Adriana Bombom noticiaram que uma vez Adriana Bombom. Posso ler a notícia Isso na aí íntegra? é um, Essa é a isso melhor aí é, de é um todas. clássico. Adriana Bombom esquece as filhas em churrasco. Meu Essa é uma das manchetes. Isso foi em 2010. Em 2012, teve uma notícia que aí é o plot twist. Dudu Nobre esquece filhos na escola e vai pra Nova York. Junto Ele com a conseguiu Sasha, ser lembra da pior Sasha? do que a mãe. Agora, Palmas pra ele. Agora, como muito bem antecipado por Murilo, eles são casados, ou seja, são Eram, os mesmos. eram. Eles eram casados, ou seja, Eram são os- os mesmos filhos. Coitada das crianças. Mas imagina você ser relevante ao ponto do seu pai de esquecer e ir pra outro país. De deixar lá. Não é que ele foi pro trabalho e esqueceu de te buscar no inglês. Não, ele se superou. ele pegou É o o que eu ia falar. passaporte, sabe? É um processo complicado. É o que eu ia falar, a mãe pelo menos teria a oportunidade de voltar e buscá-la. O pai não. Não. O pai ia ter que ser um pouco Ele tava complexo. em Nova York. Então, pra... Ah, e rapidinho, e também poderia ser meio que aquela franquia Esqueceram de Mim do Macaulay Culkin, dá pra gente transmitir aqui pro Brasil, né, usando a família da Adriana Bombom e do Dudu Nobre, né? Esqueceram de as crianças serão marcadas para Sensacional. sempre. O resto Sem das nenhuma- Deixa eu só Suas terminar vidas. com uma boa aqui que eu gostei. O Dentinho posta foto Ah, essa do é boa. filho exibindo o primeiro dente. Ai, Você sentiu o Inception aí, É né? um trocadilho, ou seja, o dentinho posando com o filho e mostrando o dentinho. Gente, tem É. um trabalho de criatividade pra dar o título às matérias, de apuração, porque eles sabem até a cor da calcinha da Adriana Bombom. É um Então, jeito- mas- eu não mas sei pensa- por que que a gente E tá o dizendo que legal não tem é que jornalismo. o nome do filho do Dentinho é Bruno Luca e o do Neymar é Davi Luca, ou seja, acho que eles combinaram também na hora de dar o nome pros filhos. Olha Mas que o parceria. ego não se atentou a isso? Acho que não. Ah, gente, Ah, pelo amor mas de então Deus. não é verdade, Murilo. É, não pode ser. Se o Lembrando- ego não percebeu a conexão... Ah, é verdade. Eles Vamos vão citar. então para
o desfecho desse Vamos quadro lá. maravilhoso, Yuri Bonetti. Qual seria o Não, desfecho? o desfecho vai ser escolher... Isso aí não foi ensaiado, presidente. Não, o desfecho será finalizar com alguma notícia muito marcante. Vamos escolher a última aqui. Achei que a gente tava escolhendo as marcantes já. Não, sim, mas agora Super. pra finalizar, a última. De touca e maiô, ex-BBB Paulinha faz biquinho antes da natação. Muito Isso bom. que é importante. Mas ela tava de touca e maiô porque ela ia pra natação. É, exatamente. Então você vê que Será que tem uma relação por trás? forma uma Quem leve Quem nunca ambiguidade. ficou atrasado pra natação já foi de toquinha e sunguinha no carro ali E aí mesmo. você manda um beijinho mandou pra mãe, né? bem. Com o biquinho Exato. do carro. Olha, meus caros, temos aí 10 minutos para terminar o programa. Nós tentamos o contato com o nosso queridíssimo Fernando Turri via telefone. Por quê? Ele ia Explica, voltar né? ontem para... Ele está em Las Vegas, para você ver como a esquerda do nossa bancada que representa a esquerda do nosso maravilha. país, Tem não é, tudo a ver, Gabriel? eu não entendi a Weiner? relação. Maravilhosa. Uma esquerda caviar, como todos. Volta de Las Eu queria Vegas. ver ele em Pyongyang, não em Vegas. Em Cuba. fazer Será que ele tá teste de- gastando o dinheiro dele lá em então, Vegas? exatamente. Parece que ele até Tá usando desligou o pesos celular. cubanos em Vegas. Mas o Fernando Tui, como um bom esquerdista, voltando de Vegas, ia chegar ontem, porque ele é tão fiel à bancada do Congresso que ia vir trabalhar hoje, né, no seu Congresso maravilhoso, mas foi escolhido ali pela segurança do aeroporto, meio enjaulado ali, os Aquela cães... cara de latino. Aquela cara de latino, falando português com o barbinha amigo por dando risada fazer, alto, né? sabe? Aquele Isso. brasileiro famoso que dá risada alto no aeroporto. Tinha 4 iPhone na mala. O cachorro do polícia fez o quê? Foi dar aquela cheiradinha e não parou de cheirar. E aí foi O a que falta de aconteceu? banho, né, no caso. Então, encostaram ele, ficou sendo interrogado por tanto tempo que perdeu o voo. Ó que maravilha. coitadinho, Por isso que ele está Fernando. chegando somente hoje. Temos tentando falar com ele para que ele explique essa situação, mas senão, semana que vem ele vai se defender, porque nós estamos o acusando gratuitamente aí Curitiba. de ter cara de... Bandido. 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 Então, como a gente não vai ter este último tema para debater, eu queria finalizar o primeiro, voltando a dizer do dia marcante de hoje. Vamos fazer um desfecho final dos impactos desta grande greve que teve no dia de hoje, que as pessoas tanto defenderam. Gabriel Weiner, quais serão os impactos dessa greve nas medidas que vão ser aprovadas? 0 ou nenhuma? Eu acho que um pouco menos de 0. Eu acho que quando uma greve como essa é convocada e ela é o fracasso retumbante, vou repetir que ela foi, isso incentiva a reforma, porque foi uma falta de apoio absoluta. As pessoas foram obrigadas a deixarem de ir trabalhar porque tinha pena, pequenos grupos em Olha, pontos estratégicos da cidade que bloquearam o trajeto. E que exatamente digo sobre mais, isso que eu só quero pra dizer. encerrar, fazer o Brasil parar é fácil. Eu quero ver fazer o Brasil andar pra frente. De novo. Olha que frase roubou a bonita. frase de alguém essa aí, deve hein? estar sendo Essa não é compartilhada sua, no essa Facebook frase. inteiro. Meus Vai queridos, tatuar aqui, ó. Vai fechar o braço. só pra dar um recadinho pra... Eu sei que as pessoas... Eu sei que direito... a greve é um direito, isso é fato. Mas É as um pessoas direito. que confundem greve com vandalismo e abuso de liberdade, digamos assim, eu queria só passar pra vocês que a lei Porrada neles! 7.783 do dia 28 de junho de 1989 na nossa nova Constituição, o artigo 6º diz o seguinte, parágrafo 3º, as manifestações e atos de persuasão utilizando pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho e nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa. Então quem defende Black Bloc e acha que manifestação pode fazer o que quiser, vai ler a Constituição e para de falar abobrinha. Mas pra que Deu uma serve esse censurada. livro, amigo? A Constituição? É. Não sei porque... Eles Se não nem- entendem. Se nem nossos parlamentares respeitam a Constituição, porque nós iremos respeitar. Não é mesmo? Inclusive, É. eu vi um vídeo circulando no dia de hoje que um senhor resolveu abrir a sua farmácia para trabalhar no dia de hoje. Eu vi esse Até vídeo. porque a farmácia não é importante, é que nem como se fosse uma banca de Vontade jornal. que a mãe né? desses desgraçados precisa de um Exatamente. O remédio. que aconteceu? Os caras que estavam se manifestando estavam quase apedrejando a farmácia do cara e obrigando ele a fechar para aderir à greve. O que é contra a Ou lei. seja, é contra a lei, pelo artigo que eu Sim. acabei de ler. E, exatamente, eu desejo muito para que essas pessoas Corta o precisem ponto de uma dele. farmácia. Mas é... Seus palhaços! Ô, Vidal, vamos com calma aí. Vamos com Isso. calma. É isso. Vamos com Ah, calma. eu negocio a presidência com um fascista É, desse. Murilo. Ah, pronto, Você é culpado. Começou a usar os termos. Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Vou apontar Não aponte sim, esse senhor. dedo sujo pra cima de mim. O senhor aprendeu, você tem que se referir a mim como Vossa Excelência, que sou presidente Olha, da casa. Continue. assim como o Murilo colocou o Temer lá,
Agora coloca você e se arrepende pela segunda vez Tá em pouco vendo? período de tempo. Não, mas nós... Murilo, suas escolhas, seu dedo tá podre ultimamente. Não, hein? mas nós somos que nem Bolsonaro e Jean Willis. Se odeiam, mas um não vive sem o isso outro. é verdade. Não é bonito? É, Achei eu queria... fofo, achei Né, fofo. umas frases assim, eu sou o Jean Willis do seu Bolsonaro, essas meio de românticas. Continue. Não, eu queria concordar discordando de você, mas na verdade é mais concordar mesmo, mas só pra deixar claro que idiota tem em todo lugar, né? Então em qualquer movimento, por menor que seja, vai ter sempre os imbecis que não sabem interpretar o movimento na sua essência, o que ele significa, e vão partir pra atitudes como essas, por exemplo, né, dos black blocs ou de qualquer outro que usa da violência ou gosta de, digamos, botar o terror, né? Pra não dizer outra coisa. E olha, para as pessoas que vão defender que a greve foi um sucesso... E lembrar rapidinho, que nem você bem disse, que a greve é um direito legitimado. A gente não tá aqui atacando... exatamente. Façam quantas greves quiserem. Exato. Mas Quanto mais, melhor. Desde que A siga... cidade hoje ficou um sonho pra quem foi trabalhar de Eu fui fato. trabalhar de calparia na Cheguei porta, rápido. não tinha trânsito. Ótimo. Nossa, ali no restaurante vazio, tranquilo. Foi Mas, uma maravilha. mas também... Não, mas os senhores estão debochando, mas eu acho que a greve é um negócio a ser respeitado. Não essa, porque realmente foi um desastre. Eu acho que não tem quem discorde disso. Mas pra quem acha que foi um sucesso dizendo que pouca gente foi trabalhar, Não, porque as não pessoas foi. não tiveram Elas foram como ir obrigadas trabalhar. a Não ir foi. trabalhar. Não tinha transporte. Um fracasso. Mas conclua que eu vou encerrar o programa. Muito bem dito. A conclusão era exatamente essa, porque as pessoas que que deixaram de trabalhar não necessariamente são as pessoas que aderiram à greve ou que estavam dispostas, né, a ir pras ruas e, enfim, protestar contra... Tipo os alunos da SPM. Tipo os alunos dessa instituição. que pediram pra não ter aula e foram pro feriado mais cedo. Exatamente. Ô, Gabriel, não fala assim. Queria mandar que mais quando um tem- abraço pra TV Pixel. Mais um. E que quando eles estão em aula, eles também matam a aula. então isso é Matam um pouco aula estranho. pra se drogar Não, no bar na frente da exatamente. instituição. E agora, Esse é com o meu- fim do SiteEgo, eu acho que dá pra um espaço grande pra TV Pixel surgir aí, né? Para que vamos explicar a TV Pixel para nossos ouvintes que não tem relação com a SPM, por favor? Porque acho que tá um pouco... Quem que acompanhou mais isso aí? Que eu só vi Murilo um vídeo. Parolini. Eu? O que é a TV Pixel para nossos ouvintes não se A perderem? TV Pixel é um composto de... Martelli, cala a boca! Estamos um intruso aqui, continua. Temos um intruso. É uma entidade da faculdade que faz produções audiovisuais. Com uma qualidade maravilhosa. Com Quem, uma qualidade quem ótima. tem interesse no Facebook, Não entre. TVE Pixel, Exato. não Entre, entre. entre, Fica só entre. Focada vai no lá tirar entretenimento, dúvida. não é mesmo? e tirar sarro também. Focado no entretenimento. Aí foi querer pular pro jornalismo ali, Ah, cobrir a aí foi uma- manifestação. Aí Que foi deu, uma não é palhaçada. Meus caros, vamos encerrando o programa de hoje, nos despedindo individualmente. Murilo Parolini, o presidente verdadeiro desta casa. Mas o Um que prazer ter você aqui. Como Prazer sempre. foi meu de negociar com pessoa tão íntegra. Exatamente. Eu faço questão que semana que vem, então dia 5 de maio, a presidência seja sua. Perfeitamente. Então se despeça Vossa dos seus Excelência. ouvintes maravilhosos. Queria me despedir aqui falando que estava com saudades de fazer esse programa. Estava meio contido hoje porque meus amigos estavam na greve lá e estavam precisando de mim na luta. Eles estão fazendo piquete, Ô será? Murilo, vocês Não, porque repararam eu não- que... não tava aqui. Por Fala, favor, fala. Não, a maior movimentação hoje da greve foi antes das 10 da manhã. Depois Porque quando foram depois do abrindo de almoço novo. eles foram viajar. É, exato, porque era o que eles queriam, Entendeu? certo? Eu vindo pra cá agora no fim da tarde, tinha meia dúzia de gato pingado na Paulista, só na quadra do MASP ali, gritando um monte de mentira. Foi uma palhaçada. Eles protestaram bastante na Fernão Dias ali, indo em direção às suas casas ali, tava bem parado. Eu acho que a manifestação tava naquele sentido. Sentido Guarujá ali. Sentido, Não, aí puta, exato. manifestação. Sentido Campos do Jordão. Yuri Bonetti. Pegando imigrantes ali. Yuri Bonetti. Aqui, ó, notícias de última hora, protestos na casa do Temer, a polícia foi lá Só que o coagir. Temer tá em Brasília. É casa do Temer. As pessoas O entendem. povo é muito tosco, Ele mora em... cara. As pessoas estão aqui em São Os caras Paulo, indo na pra casa Alto do de cara. Pinheiros no frio à noite, presidente em Brasília. E depredaram agências bancárias segundo fonte confiável que está aqui ao meu lado. Vai continuar. A Tava falando greve no não telefone. acabou. Semana que vem podemos ter uma cobertura completa. Yuri Bonetti, conclua seu pensamento e já se despeça. Então, eu não tenho mais pensamento, isso aí é me despedir mesmo, no caso. Mas só pra complementar a informação lá do SiteEgo, só pra deixar claro que a Globo decidiu fechar o SiteEgo Paparazzo porque eles vão focar as atenções pro Fantasy Game Cartola FC. Pra você ver o tamanho da importância do SiteEgo. E rapidinho,
despedir de todos aí e até semana que vem. Um grande abraço e muito bem apresentado e magistrado esse congresso por você de novo. Elogiado pelo cara que nunca tem opinião, é uma honra. Nossa, Gabriel Santana vai. De graça, hein? Uma honra inenarrável. Então eu tô junto com o Thiago Linha Furado e vai tomar no seu... Maravilhoso. Boa Gabriel noite a Weiner. todos. Foi mais uma vez um grande prazer. Até semana que vem, porque eu não falto. Você não falta, eu vou explicar isso para os nossos queridos ouvintes. Antes de explicar isso, eu queria dizer que é o seguinte: o programa que não foi usado em nenhuma vez a campainha foi muito bem presidido, porque a ordem foi instalada aqui. Porque o Fernando não tá aqui, na verdade, né? Nosso querido E é Everton porque Afonso. você não tá na bancada. eu acho que tem mais a ver com esse Cara, você. a gente usa a campanha pode, com você. Pode fechar os microfones que já deu tchau pra eles. Eu só queria lembrar que dia 1º ele é conhecido como Dia do trabalho. Dia do trabalho. 1º de maio. É isso aí. Ó, só pra explicar para nossos queridos ouvintes, para a tristeza geral de vocês, eu, uma figura icônica neste programa, enquanto a esquerda vai pra Las Vegas, a direita vai pra Roma. Então dia 5 e dia lado do 12 mundo. de maio, nosso Quem próximo tem Dará boca vai uma a Roma. Itália. 5 e 12 de maio, nossos dois próximos programas, episódios 7 e 8, eu não estarei presente, tentarei participar via áudio de alguma forma, só para deixar minha presença sempre ilustre marcada, mas eu volto com vocês aí no dia 20 de maio, no dia 19 de maio, eu estarei aqui sem a menor dúvida, programa que será presidido pelo grande Fernando Turri, que eu vou voltar, o próximo Murilo contestar, acho que Paranhos. ninguém ouviu só o Afonsinho, que você tem boca, né? Porque quem tem boca vai a Roma. Puta, podia ter Perfeito. encerrado Ó, sem eu queria... Ele quis reforçar a piada que já tinha A sido gente tinha feita. que ter mais 10 minutos pra discutir se é vaia, no sentido de vaiar, É ou vai vaia, até. é vaia. É vaia de vaiar, vaiar. né? E a Tá gente bom. transformou em Tchau. vaiar. Vai admirar, né? Afonso, boa noite e pode já jogar essa vinheta de encerramento. Terra Dourada, entre outras mil, é tudo Brasil. Ó pátria amada. Este programa é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.